mesmo com pareceres médico-legais que são claros e que dizem que houve violação das legis artis. Na Ordem dos Médicos também foi feita queixa contra os pediatras que viram João Pedro nas 2 visitas, mas o caso acabou arquivado. João esteve 102 dias a lutar pela vida nos cuidados intensivos. Foi sujeito a 7 cirurgias, mas não resistiu e morreu a 4 de janeiro de 2020. Desde então, os pais querem que seja feita justiça, que os médicos que não realizaram todos os exames no privado sejam responsabilizados. Mas recentemente foram surpreendidos com um processo por parte de uma das médicas que atendeu João. Acusa-os de difamação. Fernanda Carvalho diz estar de consciência tranquila e até diz que pode vir a cumprir pena de prisão, mas que nunca irá calar-se enquanto não for feita alguma justiça pelo filho. Seja bem-vinda, Fernanda. Tenho muito gosto em recebê-la. Preferia que fosse por outros motivos e não por esta perda do seu filho único. Filho único, foi uma opção sua? Foi. Porquê? Posso lhe perguntar? Porque nos dias de hoje que correm, portanto, o tempo não é muito e a responsabilidade é grande por um filho no mundo. E a responsabilidade é grande, exatamente. E preferia dar, portanto, proporcionar ao João Pedro a melhor vida possível, digamos assim, em termos de tempo, de qualidade connosco, portanto, comigo. E foi uma criança desejada certamente, mas foi planeada? Não. Ou a gravidez surgiu foi... quando não esperava? Sim, foi isso. Como é que viveu esse momento? Inicialmente apreensão. Porquê? Porque não estava à espera. Sim. Mas fazia sentido na vida do casal haver pelo menos um filho ou uma filha? Sim, sem dúvida. Mas depois foi espetacular. Queria muito uma menina ou um menino? Ou tanto lhe fazia? Eu preferia um menino, sempre preferia um menino porque... Menino da mamã. Porque, por causa dos meus sobrinhos, tenho 2 sobrinhos e identifico-me mais com os rapazes, portanto, sempre quis ter um menino. Portanto, gravidez normal, parto normal? Foi de cesariana, Sim. mas porque ele não queria nascer, pura e simplesmente. Então sentia-se bem? Pois, exatamente. Alguma coisa, se calhar, lá no íntimo dele, já lhe dizia que cá fora as coisas não seriam... Acha mesmo? Não sei. São aquelas perguntas que ficam sem resposta. Ele nasce saudável? Sim, sem dúvida. Tudo correu bem, portanto, ele nunca teve... doenças além das normais que uma criança tem. Nada de especial, a não ser, efetivamente, no dia 16 de novembro de 2019, em que nós recorremos à couve-descobertas, porque ele tinha dificuldade em respirar. Entretanto, que criança foi o seu filho? Portanto, era uma criança sociável, era uma criança que brincava? Quais eram os interesses dele enquanto criança? Fala-me um bocadinho dele para o conhecer. Ele sempre foi uma criança muito atenta, muito responsável, portanto, ele era raro partir qualquer coisa, mesmo em bebê. Portanto, era um miúdo super inteligente. Ouvi dizer que aos 2 anos já contava. Contava, mas eram os pais que estimulavam a isso? Era eu, sim. Porquê? Porque lá está, que lhe dá tempo de qualidade, e tempo de qualidade é estar com ele a ensiná-lo. A Fernanda trabalhava ou não? Eu trabalhava, mas o meu trabalho sempre me deu essa oportunidade, portanto, o trabalho na altura. Eu posso saber que trabalho era? Na altura era empregado de escritório, portanto, de escritório. E arranjava, portanto, muito tempo livre, conseguia ser uma mãe muito presente? Sim, para já estava muito próximo de casa, portanto, estava a 10 minutos de casa. E almoçar a casa? Exatamente, ia almoçar a casa. Isso é um privilégio. Exatamente, portanto, nos primeiros 12 anos dele, praticamente nós estivemos muito ligados, portanto, porque eu estava muito próximo mesmo dele. Qualquer altura eu ia à casa, qualquer altura ia à escola, se ele precisasse, portanto eu rapidamente estava com ele. Ele era bom aluno? Excelente aluno. E quais eram os interesses dele? Os jogos, programação, ele tem jogos... Com que idade é que ele começa a ter esses interesses? Muito jovem? Com que idade é que começa a mexer no computador? Sim. Aos 4 anos. A sério? A sério. Mas estimulado pela mãe? Sim, no site brincar.pt. Ele adorava os jogos. E ele queria ser o quê? Programador informático, e queria seguir em paralelo
Física Tecnológica, queria seguir... Um curso superior, portanto. Exatamente, queria ir para o técnico. Era para isso que ele estava a estudar neste momento, portanto, ele estava no 12º E o que é que a mãe ano. achava disso, a mãe e o pai? O que ele quisesse, desde que ele se sentisse feliz e bem, era o que nós E queríamos. ele era uma criança e um jovem feliz? Sim, sem dúvida. Em termos de relação consigo e com o pai, era um jovem afetivo? Era muito afetivo. Ele era muito carinhoso. Ele é muito carinhoso, ele é um miúdo... pequenas coisas, para ele pequenas coisas são o desenhar um postal no dia da mãe, o desenhar um postal no meu aniversário. Tinha essa atenção? Ele tinha essas atenções? Sempre. Estamos a falar do filho perfeito. Assim, Não há filhos perfeitos, não há ninguém perfeito, não há sim. filhos perfeitos e independentemente disto, eu também não quero com isto dizer que que esta situação é mais condenável ter-lhe acontecido isto do que a qualquer outro, Mas é o seu ser filho, humano. é do seu filho que estamos a falar. Eu sei, mas a minha questão é que independentemente do que ele seja, portanto, ele não teve nem a sorte, nem aquilo que merecia. Era um jovem de fazer amigos? Sim. Tinha o seu grupo de amigos? Sim, Era tinha um grupo sociável? de amigos, portanto, ele tinha um grupo muito fechado de amigos. Não quer dizer que não se desse com a escola conhecida. Uma coisa são os colegas, outra coisa são os conhecidos e depois os amigos. Exatamente, portanto, tinha, penso que bons amigos e grandes amigos. E então chegamos ao dia 16 de novembro de 2019. O que é que aconteceu neste dia? Portanto... Isto era fim de semana? Isto foi um sábado. Que ele na noite anterior tinha ido, portanto, a um evento de gamers na Expo. Portanto, tem tudo a ver com os seus interesses? Tinha lá estado o Nuno Marco e tudo, que eu adoro o Nuno Marco. E acho que ele também ficou muito contente, não foi? Adorou. Pronto, chegou E eu também gosto do Nuno Marco. Não se duvide, sim. Muito atento. É mais pela comédia, sim, digamos pelo sentido do humor, exatamente. Um humor inteligente. Exato. Aliás, estávamos a falar. Falámos disso na maquilhagem. Exatamente. Acho que é algo, agora já eu percebi porque é que gostam do Nuno Marco. É algo que vos une. É. O seu filho também tinha esse humor? Humor, sim, tinha. Um humor inteligente. Um humor britânico, travesso, malandreco, irónico, sarcástico, portanto... Acha que ele herdou isso de si, o João Pedro? Eu penso que sim. Mas é assim, ele tinha também Eu acho-o parecido fisicamente consigo, eu fui dizer, porque eu vi aqui imagens dele. Tem algumas parecências comigo, tem algumas parecências, mas com o pai também. O que é que ele terá herdado do pai? Daqui para cima, ele é pai. Não, eu digo em termos de personalidade. Em termos de personalidade, é tudo mãe. Tudo mãe. Não há uma coisa que não estou a ver. Pronto, eu acredito em si. Não estou a ver. O pai que não nos ouça. Fernanda, então pronto, ele foi para esse, para esse evento. Pronto, correu tudo bem. Entretanto, quando chegou a casa tarde? A casa por volta das 10 da noite. Nem era muito tarde. Não era nada tarde. Não. No dia a seguir é que se queixou de que realmente não tinha conseguido dormir, com dificuldades em respirar. E ele nunca tinha tido esse tipo de sintomas? Nunca tinha tido esse tipo de sintomas. Ele praticava desporto, não? Apenas o desporto escolar. Sim. Nós fomos ao hospital. Porque era uma situação anómala, não é? Exatamente, portanto ele mantinha, ou seja, não tinha conseguido dormir na noite anterior e mantinha a sensação, o desconforto, portanto o desconforto respiratório. Foram à CUF Descobertas? CUF Descobertas, que era a 3 km da nossa casa, portanto, e onde ele... É rápido, pois. Onde ele foi... Aliás, é o hospital ali mais próximo da sua casa. Da vossa casa. Era na altura, nos Olivais, exatamente. E, portanto, fez um raio-x e, portanto, foi diagnosticada a medicação em contexto hospitalar. Ele já na altura tinha, portanto, nesta primeira consulta tinha 109
batimentos pulsação? Exatamente, por minuto, o que, portanto, que é um elevado, o que é muito, elevado, sim. Mas que os médicos não valorizaram. Mas não valorizaram e nem sequer comentaram porque a pulsação a 109? Não. Não disseram nada? Não, eu nem soube. Não soube? Eu só soube depois nos registros, exatamente. Tinha uma saturação de oxigênio de 95%. Que também é um bocadinho baixo, o ideal exatamente. É 99, 98. Pronto, para um adolescente saudável, seria no mínimo estranho estas duas situações. Sim. Além do próprio raio-x, em que o coração está visivelmente aumentado e em que não há já havia dilatação neste primeiro dia de ida à urgência. Sim, havia um ICT, que é o índice cardiotoráxico. Portanto, que são medições do coração, portanto, do volume do coração, porque o coração tem valores normais mínimos e máximos. O ICT pode ir dos 42 aos 50. O João Pedro, na primeira consulta, tinha 56. E todos esses valores foram desvalorizados? Todos esses valores foram desvalorizados. Mas a Fernanda, vocês souberam disso? Eu nunca soube que ele tinha um problema cardíaco. Ele, para mim, tinha um problema, o que o médico me disse no dia 16, é de que ele tinha uma infecção respiratória. E na segunda consulta... Mas então, pronto, dia 16, ele sai da urgência medicado? Medicado, ele teve medicação... Mas medicação para a função respiratória, para o problema respiratório. Sim. Exatamente. Ele teve portanto, dilatadores, sim. Exatamente. Mas, portanto, o diagnóstico foi infecção respiratória. Posteriormente vieram a dizer que seria uma crise exacerbada de asma. Eu pergunto porque é que eu não soube, se o médico da primeira consulta vem dizer agora nas contestações que agora já era uma crise exacerbada de asma. Mas, Fernanda, portanto, vamos lá agora só por cronologicamente percebermos todo este processo e tudo aquilo que depois vem ter o desfecho fatal e a perda do seu filho, do vosso filho. Portanto, quando ele sai no dia 16 da urgência, aquilo que detectaram era um problema respiratório. Era um problema respiratório. E, portanto, ele foi medicado em função deste problema. Exatamente. Pronto, e ele vai para casa. Vai para casa e com então, antibiótico. E melhorou? Com antibiótico e com aerossol e com bomba. Portanto, com bomba. E ele dormiu bem essa noite? Essa noite, uma vez que tinha levado a medicação no hospital e começou logo a tomar o antibiótico e a bomba, essa noite de sábado para domingo, ele conseguiu descansar. De domingo para portanto, de 16 para 17. 16 para 17. E de 17 para 18? Não, já não. E exatamente nessa noite, portanto, passaram 10, era 11, era meia-noite, eu disse, não, vamos ao hospital. De domingo para segunda. E o que é que ele sentia? Não conseguia respirar, dificuldades em respirar. Continuação da falta de ar. Continuação da falta de ar. Voltam para o CUF Descobertas. Voltamos para o CUF Descobertas, menos de 48 horas depois, portanto, cerca de 36 horas. E fizeram outros exames desta vez? Só outra vez, outro raio-x. E o que a médica disse que era que estava sobreponível, portanto, ou seja... Então não há nenhum exame feito ao coração? Não. Eles não viram o coração. Eles nem nos relatórios da consulta... Nem um ataque, nem nada? Nada, nada. Nem umas análises clínicas, nem a medição... Não fizeram análises? Nem a medição de febre. Não mediram a febre, não fizeram portanto, a palpação dos pulsos. Na segunda consulta tenho 125 batimentos por minuto. Em repouso, 125 em repouso. Era uma pneumonia. Foi o que a médica me disse. Portanto, agora já era um quadro clínico diferente. Um bocadinho mais, digamos assim, mais grave. Pneumonia. Novo antibiótico. Portanto, ou seja... eles, portanto, não viram o problema cardíaco do João Pedro, portanto, os dois médicos não viram, por isso simplesmente. Não, o problema cardíaco só surge depois na terceira ida, não é? Na terceira vez. Mas o problema cardíaco estava lá. Sim, está lá desde o início, não é? Pelos vistos. Está lá desde o início, só é visto na terceira consulta. Exatamente. Quando é o pânico geral. Mas então, o seu filho sai no dia 18, nesse mesmo dia sai
para casa, não é? Com outra medicação. Com mais um antibiótico e com E o que é que os médicos disseram? O médico disse, a médica disse pneumonia. Sim. Que era um quadro de pneumonia, leve E portanto pneumonia. ele teria que ficar em casa. Aqui já teria que faltar às aulas. Não. Eu é que pedi os 3 dias de baixa, os 3 dias de... Eu nem pedi 3 dias, eu pedi a semana inteira à médica e a médica disse que bastariam 3 dias. Com uma pneumonia, 3 dias... não consigo compreender. Há coisas que eu não consigo compreender. Como é que o seu filho ia reagindo a tudo isto? O João Pedro tinha uma grande capacidade de... ele era muito determinado e, portanto, para ele queria ficar bom rápido, queria ir para a escola rápido. Ele não gostava de faltar às aulas? Detestava faltar às aulas. Detestava faltar às aulas, porque depois não percebia a matéria. Atrasava-se na matéria, sim. Exatamente. E ele quis voltar às aulas? Ele quis quinta e sexta-feira. Nessa semana. Então ainda voltou às aulas nessa semana? Quinta e sexta-feira ainda voltou às aulas. Portanto ficou segunda, terça, quarta só? Exatamente. Eu ainda lhe disse ao João Pedro, mas para quê? Ele inclusive tinha um teste de matemática na sexta-feira, fez o teste. E depois no sábado começou... Chegamos a 24 de novembro. Exatamente, no sábado... Estava a fazer contas pelos dedos. No sábado ele começou, teve uma má disposição, eu até pensei que fosse a questão da medicação, que era muita medicação que ele estava a tomar. E que podia estar a sobrecarregar o estômago. O estômago, mas no domingo quando ele começou a vomitar, eu disse não, vamos outra vez à CUF de Descobertas e ele já estava com um ICT de 63%. Portanto, aí é que o quadro muda de figura. Aí é que o médico percebe que, aliás, o João Pedro nessa altura debruça-se na mesa da triagem e são os médicos que vão lá buscá-lo. Portanto, ele não fica inconsciente, mas fica... o cansaço era tão grande porque qualquer passo que ele desse para ele era um esforço enorme. E ele continuou na CUF de Descobertas ou passou para outro hospital? Foi logo... Portanto, aí percebeu-se a gravidade da situação do João Pedro ou ainda não? O médico percebeu que a gravidade era considerável porque o médico chamou o médico cardiologista de prevenção, portanto... É aí que surge pela primeira vez, então, que o problema era cardíaco. Exatamente. Ou seja, não é que era cardíaco, era que também era cardíaco. Sim. Porque nós não pomos em causa o quadro pulmonar e que efetivamente ele tinha uma infecção respiratória e posteriormente terá evoluído para uma pneumonia. Só que por visto estaria lá também o problema cardíaco. A questão é de que não era só isto. Também havia um quadro de fundo, uma patologia de fundo, que era uma cardiomiopatia dilatada. Eu não queria que os médicos de uma urgência pediátrica que soubessem detectar uma patologia cardíaca. Eu queria que eles conseguissem ler e interpretar um raio-x e referenciar, que era a obrigação deles. E ler e interpretar os valores, não é? Exatamente, porque um médico que esteja numa urgência pediátrica tem a obrigação de saber o que é um ICT, portanto o índice cardiotorácico, portanto o volume do coração, tem a obrigação de ver esse parâmetro. Se tivessem feito um raio-x ao pé, e se ele sofresse do pé era uma coisa. Fizeram um raio-x e estava lá os dados todos. Estava lá o problema pulmonar e uma patologia cardíaca, que eles ignoraram. Aliás, a inflamação, estamos a falar de uma inflamação cardíaca cujos sintomas são, por exemplo, a falta de ar e a fadiga. Exatamente. Portanto, e só por si, se os batimentos... E que tem cura. E que tem cura Sim, quando detectado a tempo, quando não é? detectado precocemente. Exatamente. Há cura. É uma grande falta de respeito. Os médicos dizerem falta de respeito, não digo que... Acho que é indigno. Os médicos dizerem que, independentemente, estes dois médicos, do que fizessem, o desfecho seria o mesmo. Eu não sei se o desfecho seria o mesmo, nem eles podem afirmar se o desfecho seria o mesmo. Claro. Ninguém pode. Eles não são adivinhos, primeiramente. E cada doente
ou cada doença manifesta-se de maneira diferente. Num doente, o João Pedro teve 102 dias numa cama de hospital. O João Pedro recuperou a função cardíaca, a função respiratória. Começou a ficar melhor, entretanto começou a ficar pior. Portanto, mas isso agora já noutras unidades hospitalares. Portanto, ele sai logo dali do hospital com descobertas e vai para Santa Maria. Santa Maria, exatamente. Porquê Santa Maria, não Santa Marta? Porque Santa Marta, ou Santa Cruz? Santa Marta, na altura, eles equacionaram esses dois hospitais. Eu estou aqui a falar de Santa Cruz e Santa Marta porque são os ligados aos problemas cardíacos, não é? Sim, mas ele depois foi para Santa Cruz. Santa Cruz, sim. Mas em Santa Marta não havia vaga. Então vai para Santa Maria. Foi para Santa Maria. Em Santa Maria colocou, que a equipa de cardiologia também é muito boa, colocou o ECMO, portanto, pronto, que mantém as funções fora do corpo. Exatamente. E depois... Ele esteve consciente de tudo? Não, isto esteve em coma induzido, não? Inicialmente esteve em coma induzido. Depois fez 7 cirurgias. 7 cirurgias? 7 cirurgias. Incluindo a ECMO, portanto... 7 intervenções cirúrgicas. 7 intervenções cirúrgicas. Todas ligadas ao coração? Coração e pulmões, sim. Muito desgaste, muito sofrimento. O que é que os médicos vos iam dizendo? Ou o que é que os médicos lhe iam dizendo? Os médicos estavam no início estavam muito esperançados em que a situação seria reversível. Por isso é que eu também... Mas a situação pulmonar também se tinha agravado muito, não? Exatamente. E depois foi uma bola de neve, não é? Porque com a função pulmonar... Outros órgãos entram em falência, não é? Os rins, porque a medicação era medicação era a heparina, era os propofols, era as mirtazidonas, portanto era medicação em perfusão constante. O fígado foi abaixo. Entretanto, isto ainda tudo em Santa Maria ou já em Santa Cruz? Já em Santa Cruz. Quanto tempo é que ele está em Santa Maria, mais ou menos? Até dia 27. Dia 27 ele é de novembro. Sim, então, ele está de 24 a 27. Portanto, então ele vai passar o Natal, o Ano Novo e o aniversário a Santa Cruz. Exatamente. No dia de Natal, no dia 25, ele era operado ao coração pelo Dr. Miguel Sousa Uva, que me disse para rezar. E como é que ele ia vivendo tudo isto? Esteve sempre consciente do estado dele? Teve. Ele ia vivendo isto com... Respira, Fernanda. Nós temos tempo. Era um misto. Era um misto de esperança com desilusão, com derrota, com... E um dia, todos os dias podiam ser o último. Todos os dias. Ele esteve sempre na corda bamba. Mas sabendo que estava na corda bamba? Acha que sim, que ele tinha essa lucidez? Ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. Muito inteligente. E mesmo quando lhe faziam as ecografias... Sim. As ecografias... Obrigada, sim. As ecografias, porque ele esteve acamado, não é? Ele via-se o coração completamente descoordenado, aquilo, o coração não era nada. Portanto, porque o músculo cardíaco deixou de fazer completamente a função que deveria fazer. Portanto, que era bombear o sangue. E os pulmões a mesma coisa, portanto... E que esperanças é que davam os médicos? Os médicos no início estavam muito esperançados, como lhe disse, ele integrou logo a lista de transplante do coração. O transplante do coração seria a solução? A solução última. Sim. Eles inicialmente estavam esperançados em recuperar a função cardíaca, portanto o músculo cardíaco. Sem ser necessário o transplante. Mas mesmo assim ele entrou para a lista de transplante. Mas há uma altura em que certamente o transplante seria a única solução, ou não?
a partir Portanto, de meados... então quer dizer que o Porque estado dele vai-se agravando. Vai-se agravando. Ia-me a dizer a partir de meados de quê? De que mês? De janeiro. Meados de janeiro, as coisas começam efetivamente... Porque é muito tempo. Começa a ser muito tempo. Inclusive ele teve que fazer a traqueostomia, porque era um desconforto enorme ele estar consciente, com um tubo, portanto, Claro. ventilado. Portanto, foi um sofrimento enorme. Enorme. Não, poucas pessoas têm noção de... eu estou a falar de pessoas, portanto, não estou a falar dos médicos que o viram, não estou a falar... estou a falar das pessoas comuns. Poucas pessoas têm noção realmente do quanto aquele miúdo sofreu. E a minha questão é que se numa doença cardíaca todos os minutos contam, que é o que dizem, o João Pedro teve uma semana com um problema cardíaco gravíssimo, a ficar ainda pior, A 16 de novembro. porque o ICT passou de 56% para 63% no dia 24, portanto houve um aumento ainda maior do coração, sem tratamento adequado. Quando a situação quando lhe colocam a situação de que o transplante seria a única solução possível, depois um transplante de coração, arranjar um coração é muito raro, é muito complicado, não é? É muito raro. Mas o coração veio. O coração compatível veio. O João Pedro já não estava apto, porque os pulmões... Portanto, já não estava em condições de receber... Os pulmões, exatamente. Os pulmões já não... Estavam em muito mau estado. Exatamente. Então esse coração, que era compatível, foi para outra pessoa. Porque que as taxas de sucesso, digamos assim, são, portanto, as taxas... o coração é um coração escasso, é um órgão escasso, claro. Muito precioso, porque é dos órgãos mais escassos que há em termos de transplante, e, portanto, mais uma vez, foi uma oportunidade que negaram a João Pedro. Porque pela ausência dos cuidados que o João Pedro merecia e teria que ter tido inicialmente logo. Fernanda, como é que foi passar o Natal? Passou o Natal e a passagem de ano com ele? A sua vida era passada lá, no Hospital Santa Cruz. E não passei mais porque não me deixavam, porque me mandavam embora. E ele fez o aniversário lá. Também em dezembro, não é? 28 de dezembro. Lei Capricórnio. 28 de dezembro. Uma vez que ele já não estava com o corpo e os pulmões também capazes de receber um novo coração, perdoa-me a crueza desta afirmação. Então isto é uma partida anunciada para uma mãe, isto é uma perda anunciada. Há uma altura em que não há mais esperança, é isso? Ou a mãe alimentou sempre a esperança? Eu, desde o dia 25 desde que a médica cardiologista de Santa Maria falou comigo, eu percebi que a situação do João Pedro era muito grave. E eu sempre tive esperança de que conseguissem reverter a situação. Em Santa Marta? Santa Maria? Em Santa Cruz. Santa Cruz, sim. Mas houve determinada altura que eu percebi que eles também tinham desistido, porque não havia mais nada a fazer. Não havia mais nada a fazer. E quando os médicos não entram no quarto, fogem de nós, começam a... Já vamos, mãe. Começam... É uma espera... É uma espera que não se explica. Não se explica. Acha que o vosso filho percebeu tudo, até ao fim? Percebeu. Percebeu que ia partir? Percebeu. Ele ouviu eles dizerem-lhe. Eles disseram-lhe.
E ele disse-me a mim: O quê? eles dizem que eu vou partir. Eles dizem que eu vou morrer. Como é que fica uma mãe a ouvir isto? Fernanda morreu naquele dia? Não. Eu não sei quando é que eu morri. Acho que há uma... É complicado. É complicado dizer pelas palavras o que se sente. Todos os dias. É ir para casa, não ter o João Pedro para cuidar, não ter o João Pedro para mandar até um raspanete, para sentar à mesa, para o chamar para jantar, para... Falta tudo. A vida deixou de ter sentido? Falta tudo, deixou. Ao fazer justiça, é o sentido que norteia agora a sua vida? Neste momento é. Ficou tudo por dizer ao seu filho ou disse muita coisa? Disse muita coisa. Fizemos muitas juras, muitas juras. De amor? E outras. Muitas. Chorámos muito, rimos muito naquele... Também... Foram momentos de alguma felicidade, quando as coisas melhoravam, quando o quadro clínico dele melhorava significativamente, quando, por exemplo, ele deixou de ter o ventilador e passou a ter a traqueostomia. Ele ficou felicíssimo, porque já não tinha aquela coisa... E conseguia falar, apesar de ser um sussurro, conseguia falar. E ele partiu em março de 2020. 4 de março, sim. 4 de março. Estou a falar com uma mãe, mas há um pai. Como é que este pai ficou? Como é que este pai está? Este pai... não há de estar muito melhor do que eu. Portanto, isto muda a vida de qualquer pessoa. Perder um filho desta forma. De qualquer forma. Exato, de qualquer forma. De qualquer forma. Não é fácil. São muitas lutas interiores, é muita raiva, muita revolta, exatamente porque queremos que não foi feito tudo aquilo que devia ter sido feito. Quanto tempo levou esta mãe, a Fernanda, a partir para o processo na justiça? Foi uma coisa imediata? Não. Ou há aqui um período de grande dor, de grande sofrimento? Eu tive 3 meses que eu não me levantei praticamente, que eu não me levantava da cama. Não é lidar com uma ausência destas de repente, porque deixámos sequer de ter aquela missão de ir para o hospital. Acabou mesmo, foi aquele... Durante aquele tempo, durante aqueles meses era o seu foco? Era o meu foco, era ir ao hospital, estar com ele, dar-lhe força, acompanhá-lo, dar-lhe... Era o sentido na sua vida? Exatamente. Depois perdeu-se tudo. Perdeu-se tudo. Ficou um enorme vazio, está um enorme vazio. E realmente há uma grande revolta. Como é que conseguiu recuperar durante esses 3 meses ou depois desses 3 meses? Teve apoio psicológico?
Ou isto é um processo também ele solitário ainda? Eu há pouco falava do pai, vocês estão casados, continuam casados ou estão separados? Estamos juntos, sim. Sim, para mim é casados. Como é que a relação sobreviveu? Como é que a relação se manteve? Como é que vocês, enquanto casal, se uniram? Se é que se uniram na dor ou se cada um viveu a dor e está a viver a dor de forma diferente? Estamos a viver a dor de forma diferente. Estamos a viver a dor. Portanto, não falam disto um com o outro? É muito raro. É muito raro. É muito raro falarmos. Porque eu fecho-me. E ele também, certamente. E ele também. É uma dor solitária. Porque nós podemos estar numa sala cheia de gente. Nós podemos estar aqui com uma plateia. Mas eu sinto-me só. E irei-me sempre sentir só. Porque é algo que não... Mas sente que o João Pedro vive em si, ou isto é muito bonito de dizer, apenas? O João Pedro... É muito bonito dizer que o João Pedro vive em mim. Eu falo do João Pedro... É bom falar do João Pedro. Eu já fiquei a conhecer o João Pedro através de si. Eu falo do João Pedro, eu falo com o João Pedro... Eu até sei o que é que o João Pedro me responderia em várias situações. Sei exatamente o que ele me poderia... Isso ajuda no seu dia-a-dia? Ajuda. E sei que, determinado como ele é, eu sei que ele quereria que fosse feita alguma justiça. Porque não se trata aqui de apontar o dedo ou de fazer uma birrinha. Não estamos a fazer birrinhas, queremos que se apurem responsabilidades. Para que não aconteça com outros jovens. Para que não aconteça com outros jovens. Quando eles forem às urgências com um problema similar. Não, exatamente. Similar ou outro problema qualquer. Numa urgência, um médico tem que estar preparado para uma doença corriqueira, uma dor de garganta, uma otite, até um problema mais grave. Portanto, um médico numa urgência tem que ter a astúcia clínica que estes médicos não tiveram e que inclusive está até nos relatórios, não há um único relatório em que não afirmem que o coração do João Pedro está borderline. Não há um único. E depois fingem que está tudo bem. Como é que a palavra só borderline, por si só, borderline, significa que está perto de alguma... Do limite? No limite. No limítrofe de alguma coisa. E como é que eles podem, neste momento, dizer nas contestações que o João Pedro tinha um coração borderline, mas que fizeram tudo bem? Mas então vamos perceber os procedimentos que, entretanto, ocorreram. Portanto, depois desses 3 meses de grande... Da apatia perante o mundo, não é? Porque havia-se instalado a dor, o sofrimento, perante a perda de um filho, o filho único, independentemente de existirem outros filhos ou não. Quando é que decide começar com o processo, ou com os processos? Foi junho, julho. Foi aconselhada ou foi por si? Fui aconselhada. Fui aconselhada por um amigo meu. Porque viu que... Mas já havia pensado nisso, nessa situação de pôr um processo ao hospital com descobertas? Nós tentámos inicialmente arranjar a documentação. Os relatórios médicos. Foi fácil arranjar isso? Foi fácil arranjar isso. Foram muito cooperantes, portanto a CUF Descobertas disponibilizou tudo, inclusive nos 3 raios-x, portanto, que o João Pedro fez até no dia 24, há um relatório feito a posteriori por uma médica do Hospital CUF Descobertas, uma médica radiologista, que diz perentoriamente que há um aumento global da dimensão da silhueta cardíaca. Portanto, está lá tudo no relatório? Está lá. O relatório é a posteriori, sim. Mas que todos recusam ignorar. Toda a gente recusa ignorar. Foi feita uma biópsia na altura do falecimento ao João Pedro? Ou só depois, só depois é pedida pela Justiça? Não, foi feita não foi feita a autópsia. Foi feita biópsia na autópsia, sim. Sim. Foi feita uma biópsia que confirmou a cardiomiopatia dilatada. Mas ainda com o João Pedro... E a autópsia não foi feita? Não foi necessário fazer. O João Pedro estava todo
todo navalhado. O João Pedro. Havia poucas partes daqui para cima que estivessem limpas. Era catéteres por todo lado, era ECMO aqui no peito, era... Fernanda, esta situação foi divulgada através da comunicação social na altura. Aliás, nós colocámos aqui um excerto justamente da notícia que foi difundida, nomeadamente nesta casa, ainda com algumas imprecisões na altura, porque não se estava na posse de todos os elementos. Foi a Fernanda que resolveu comunicar com os órgãos de comunicação social ou não? Fui eu. Porquê? Porquê? Porque... Para tentar acelerar o processo, para alertar para o processo? Porque estas coisas têm que saber. Porque eu acho que muita gente evita ir para a justiça e por alguma... E eu até compreendo porque é que evitam, porque é um sofrimento, é um desgaste emocional muito grande. E leva muito tempo. Leva muito tempo. O que quer que seja. Leva muito tempo. E temos um grande corporativismo médico em Portugal que Nós também... somos um país de corporações, não é? Exatamente, portanto que... Protegem-se. Protegem-se, exatamente. Que faz com que não seja justo para o João Pedro todo aquele sofrimento pelo qual ele passou e não haver uma responsabilização. Eu não consigo. Portanto, eu acho que isto tem que ser... E a partir do momento em que foi divulgado este caso do João Pedro na comunicação social, houve desenvolvimentos? Houve também desenvolvimentos. Que tipo de desenvolvimentos? Foi aberto o inquérito... Na Ordem dos Médicos? Esse fui eu que intentei, que já está arquivado. Esse foi arquivado? Exatamente, que já está arquivado. Como é que lidou com esse arquivamento? É um soco no estômago. Porque os médicos também se valem desse arquivamento na Ordem dos Médicos. É um soco no estômago. Porque eles dizem muitas coisas. Todos eles, é que o mais ridículo é que todos eles referem a cardiomegalia, ou seja, o coração grande. O coração no borderline. Mas, tendo em conta que não foram feitos exames adicionais, a conduta dos médicos não tem nada... Curiosamente, o Instituto de Medicina Legal, para se apurar se houve negligência médica, diz que houve violação da legis artis, ou seja... Nos dois momentos. O que é isto? São as regras da arte, e neste caso é a arte aplicada à função médica, não é? E, portanto, medicina. Diz este relatório que os médicos não terão previsto todo o conjunto de regras científicas, técnicas e princípios profissionais que tinham a obrigação de conhecer e de utilizar, tendo em conta o estado concreto do doente. Exatamente. E diz mais, portanto, nem é só aí, é nos outros também. Os outros relatórios, todos eles, referem de que poderia ter havido uma avaliação profunda, mais aprofundada da função cardíaca. Fernanda, neste momento, em que pé é que está isto no sentido de, em termos de justiça? Portanto, eu julgo saber que há aqui dois processos, não é? Há o processo civil, exatamente, intentado por nós, que neste momento, portanto, já houve audiência prévia e estamos a aguardar. Penso que julgamento, a marcação de julgamento, em relação ao do Ministério Público. Sei que foram pedidos novos esclarecimentos ao Instituto de Medicina Legal. Para além daqueles que já tinham pedido. Sim, exatamente. E que resultaram justamente naquilo que eu disse há pouco. Exatamente. E estamos a aguardar, portanto... 2020, estamos em 2024. Vai para 4 anos. Vai para 3. Já estamos em 2024. Sim, exatamente, vai para 4 anos. Exatamente. Portanto, é um sofrimento que se prolonga agora de outra maneira? Como é que está a viver, como é que têm vivido estes 4 anos com os processos, com os resultados dos inquéritos, com o arquivamento na Ordem dos Médicos, com esta morosidade? Isto é uma ferida em aberto? É viver no limbo. Vive-se para hoje,
vive para o hoje. Se eu amanhã não tiver cá daqui a 5 minutos, ainda melhor. E o que é para vocês, o que é para os pais, o que é para si? Eu julgo saber que o seu marido está nesta luta. Sim, está nessa luta, mas eu não posso falar por ele. Por ele, Sim, exatamente. mas o que é para si fazer justiça? Para mim fazer justiça... Neste caso concreto da perda do seu filho. Neste caso concreto era os médicos pedirem-me desculpa. Apenas isso? E assumirem que erraram. E eu desistia dos processos todos. Era assumirem, erraram, eu não queria dinheiro nenhum. Não quero. Não há dinheiro quero. que devolva a vida do seu filho. Não quero. Mas pela justiça nós temos que... Sim, tem direito. No processo civil, temos que colocar lá um valor de indemnização. Sim, mas não é isso que a move. Não é isso que a move. Se os médicos hoje me pedirem, hoje, ou amanhã, bastava. E estamos a falar concretamente dos médicos do Hospital CUF Descobertas. Com certeza. Que avaliaram a situação do seu filho em várias urgências. Em duas, pelo menos. Exatamente. Eu estou a falar dos 2 médicos das duas primeiras consultas de urgência. Exatamente. Chegou a falar com eles depois, posteriormente, ou não? Nunca. Nem nunca houve nenhuma resposta do hospital? O hospital diz que me respondeu a uma carta que eu enviei, mas eu nunca recebi essa resposta. E nunca tivemos uma palavra de ninguém diretamente. Ninguém. Da parte do hospital. Nem administração, nem nada? Ninguém. E inclusive um dos médicos era meu vizinho. Eu vi-o lá. Mas um dos médicos que consultou o seu filho? Sim. Era meu vizinho. Mas cruzou-se com ele, certamente que se cruzou com ele várias vezes depois disto ou não? Fugi. Fugia dele? Porquê? Eu não sabia o que é que lhe havia dizer. Queria lhe dizer tanta coisa. O que é que queria dizer? Que eu desculpava. Se ele me disse desculpa. Portanto, um pedido de desculpas tinha bastado. Fernanda, nós vamos continuar a conversar. Estivemos aqui a lembrar o João Pedro de todo este processo. Vamos agora fazer um intervalo e logo a seguir eu vou juntar a esta conversa Susana Garcia, a advogada Susana Garcia. Curiosamente, uma advogada que há largos meses foi mãe de gêmeos. Portanto, ao lado desta mãe que perdeu um filho, eu vou juntar uma mãe que recebeu da vida 2 filhos há muito pouco tempo. Susana Garcia não tem papas na língua e Susana Garcia certamente faz falta para avaliarmos toda esta situação depois deste intervalo. Então até já. Fernanda, peço desculpa se tive que a fazer lembrar do sofrimento que vive há 4 anos. Não tenho que mas gostei. Desculpa. Vamos continuar a conversar, mas gostei muito. E juntamos à conversa, tal como disse Fernanda, a advogada Susana Garcia. Olá, Susana. Aliás, advogada, mas que tenho a certeza que enquanto mãe também tem uma palavra a dizer. Mãe claro, recente. Claro. Até porque os meus filhos, como eu estava a dizer, tiveram uma bronquiolite seguida de outra. Estava a dizer no intervalo. Sim, seguida de outra. E a medicação foi exatamente a mesma que o seu filho levou. E eu não consegui imaginar, eu recordo-me bem do que eu senti ao vê-los com aquele peito a arfar, quase sem poderem respirar. E eu é o desespero de uma mãe, não posso imaginar sequer aquilo que você sentiu neste contexto e com este resultado. Este é um caso de alegada negligência médica. Qual alegada? Não há nenhuma alegada. Aliás, os relatórios estão à vista. Bom, eu tenho que dizer o seguinte. Assim o exige a minha honestidade intelectual. Eu sou neta de médicos, sobrinha de médicos, prima de médicos e tenho na minha família, quer materna, quer paterna, quase 20 enfermeiros. Com frequência eu falo com eles sobre casos destes. E falei do seu caso. E eu tenho que fazer aqui uma à parte. O Manuel Luís perguntou se por acaso os médicos que foram responsáveis por isto, ou alegadamente responsáveis por isto, se pediram desculpa. Ou se disseram alguma coisa. Ou se disseram qualquer coisa. E eu queria começar já por aí. Não. Eu acho incrível
que alguém... E a própria administração do hospital. Sem dúvida. Ninguém. Eu acho incrível que alguém consiga dormir à noite sabendo que passou pelas suas mãos um jovem com 16 anos que faleceu. Mesmo que não quisesse assumir essa responsabilidade, pelo menos que fosse falar com a mãe. É uma questão de humanidade. E empaticamente se prostrasse na dor da mesma. Eu acho isso, só por aí já temos a qualificação adequada dos dois indivíduos. Porque errar todos nós erramos. Eu já errei. Todos nós erramos. Mas o mínimo que se exige da pessoa é um ato de contrição. E depois, também é só disso que está à espera. É a seguir vou falar sobre isso. E depois você é muito melhor, de facto, do que eu e do que muitas pessoas que eu conheço. Porque eu não conseguiria nunca resgatar-me com um pedido de desculpas. E mais a mais tão tardio. Porque uma coisa era na altura, outra coisa é agora. Você disse, pode ser amanhã. Amanhã é porque tem medo das consequências da ação que você colocou. Porque se fosse genuíno, tinham pedido antes. Quanto à ação criminal, que o Ministério Público abriu agora o inquérito, eu acho difícil que se venham a colher indícios da comissão de um crime. Mas o facto de não haver um crime não quer dizer que não haja um ilícito. E isto é importante lá em casa para nós sabermos. Quando eu vou a um hospital, eu faço um contrato de prestação de serviços. Esse contrato de prestação de serviços é um contrato oral. Eu digo, eu pago X e vocês fazem um diagnóstico e uma terapêutica, quer dizer, um tratamento. E neste caso, o diagnóstico foi mal feito e o resultado foi que o tratamento não resultou o efeito que era desejável. Eu fiquei chocada com você partilhou comigo centenas de documentos e eu fiquei chocada com a forma como os arguidos tentaram dar o pino, fazer a espargata, darem cambalhotas, dizendo coisas que são absolutamente inaceitáveis. Eu tenho uma médica que diz o seguinte, e quando eu falo com os meus primos, quando eu falo com os meus tios, quando eu falo com as minhas... todos nós lá em casa temos que ficar chocados com isto. Uma médica que diz, eu não posso, porque sou uma médica mediana, que é um conceito que eu não sei o que é, que juridicamente inexiste, se calhar. Todas as pessoas que eu conheço da medicina não sabem o que é isso, de uma médica mediana. Nós temos médicos que sabem fazer a sua arte e médicos que não sabem fazer a sua arte. Então não façam. Exatamente. E portanto alguém que diz que é uma médica mediana, se calhar convinha para casa plantar batatas. Porque ela não pode estar a fazer aquilo que está a fazer. E diz ela, a médica mediana, o seguinte... Ela própria se autotitula... A médica mediana é um novo conceito para os negligentes. Eu não consigo olhar para um raio-x feito em urgências, até porque as condições técnicas das urgências para fazer os raios-x, enfim, deixam a desejar. Não foi essa expressão que ela usou, mas são condições diferentes. Bom, o equipamento... É igual. É exatamente igual. E pior. Não é tudo igual. Pior. Todos os médicos e profissionais de saúde sabem que os exames que são feitos em sede de urgências são exames que têm que ser feitos com mais cuidado. Porque como estamos em urgências, alguma coisa grave pode estar a acontecer e nós queremos, através do exame, identificar ou não. Pronto. Depois, quando nós temos uma pessoa que entra num hospital com dificuldades respiratórias e não fazemos sequer... E outra coisa que é, eu tenho que dizer isto, e as enfermeiras deste país sofrem às vezes bastante. Na triagem de Manchester existem códigos. E ao código do filho foram sempre dados o código mais elevado. Muito urgente. E os senhores arguidos têm a veleidade de dizer, bem, porque as enfermeiras até deram um código muito urgente, tecnicamente nem deveria ser. Bom, então as senhoras enfermeiras fizeram o melhor trabalho do que vocês, porque elas sabiam que era muito urgente e o resultado está à vista. Portanto, quando nós temos um exame de raio-x e uma médica não consegue interpretar esse exame de raio-x, não pode continuar a exercer medicina. Mas pode acontecer eu estar tão cansada em determinado contexto, ou eu não estar a ver bem, muitas coisas acontecem, e o que é que se exige nesse caso? Eu vou falar com um colega meu. Claro. Eu chamo um cardiologista que está no hospital, na CUF Descobertas, que eu conheço bem, até por questões familiares, ou chamo um radiologista. Mas eu sou tão... Pode dar-se o caso de eu ser tão egocêntrica que eu não quero mostrar aos meus colegas que sou mediana, que é aquilo que ela diz que é. E em medicina devo-vos dizer que não é possível exercer sem ouvir a opinião dos colegas. Mas, vá, a mediana nem sequer quer dar-se. Abrir esse aso. Não faz mal. Há outros exames complementares de diagnóstico que permitem que a senhora tenha acesso a melhor concretização do estado, nomeadamente um ecocardiograma. Que não foi feito. E a senhora não fez. Para já, não soube identificar o raio-x, o que é um erro. Um erro que viola a arte da medicina. A arte básica
da medicina. A seguir, não pediu opinião aos colegas cardiologistas ou radiologistas. E, por fim, também não partilhou com outro colega para saber a sua respectiva opinião. E se dúvidas existissem que era este o mecanismo normal, basta pensarmos no terceiro médico, que, coitado, infelizmente, devia ter intervido logo. Porque o terceiro médico, quando vê aquele raio-x... É a terceira consulta. Sim. O terceiro médico, quando vê aquele raio-x, porque é um médico, olhou para aquele raio-x e ficou assustado. E percebeu que era uma situação grave. Tão grave que foi imediatamente para Santa Maria. Ele próprio diz, quando foi inquirido, era grave a situação que eu vi. Mas como eu não tenho a certeza, porque não é a minha área, vou buscar um cardiologista ou um radiologista que me auxilie. E a pessoa que veio disse, não é grave, é gravíssima. De tal sorte que a pessoa foi logo levada para o Hospital de Santa Maria para fazer uma cirurgia. E daí passou de cirurgia em cirurgia, até uma frase que eu li ontem e que me vieram as lágrimas aos olhos porque tinha os meus filhos ao meu lado. Que é quando o seu filho lhe diz assim, chega, eu não posso mais, eu não aguento mais. O que faz uma mãe nesse contexto? Portanto, eu até pensei, quando você disse que não queria dirigir-se a estes dois sujeitos para falar com eles, pensei que você dissesse que se calhar ia perder a cabeça. E você diz que não, que se calhar, ainda por cima lhes ia perdoar. É de facto melhor cristã do que eu. Mas eu quero dizer... Não sou cristã. Pronto, então é de facto melhor ser humano, não é preciso sermos cristãos para ser bons seres humanos. O que eu queria dizer era isto, Manuel Luís. Não há dúvidas nenhumas de que há responsabilidade contratual por parte destes médicos. Temos um relatório do Instituto de Medicina Legal que diz exatamente isso. Temos um relatório de um radiologista que diz exatamente isso. Temos um médico, eu aliás tenho que dizer isto. O Hospital da CUF disponibilizou à mãe a possibilidade de fazer um relatório que não existia antes. E nesse relatório... Eu até poderia pensar, quando eu fui ver o relatório, pensei, se calhar as pessoas falam em corporativismos e afins, não. O médico que fez aquele relatório disse tudo lá. Houve, evidentemente, uma péssima análise do raio-x e mais, se aquela situação tivesse sido diagnosticada tempestivamente na primeira consulta, ou na segunda consulta, ou a metade da semana que mediou entre a segunda consulta e a terceira, que foram quase 5 dias, nós tínhamos aqui ainda o seu filho. Porque, estatisticamente, todos nós sabemos, e mais ainda os profissionais da área da saúde, que estes casos só têm 5% de taxa de mortalidade quando são diagnosticados tempestivamente. Sim, tem acordo. E não foi diagnosticado tempestivamente. Portanto, o que é que nós temos aqui? Um diagnóstico mal feito e um tratamento que, por isso, não teve sucesso. Isto é uma violação da arte da medicina. E a violação da arte da medicina por parte do profissional de saúde é um ato ilícito. E um ato ilícito traz responsabilidade. Na vida tudo tem responsabilidades. E essa responsabilidade faz com que estes dois senhores e também a própria unidade hospitalar incorram em responsabilidade para consigo. E essa responsabilidade traduz-se em dinheiro. E não há assento nenhum. E esse é o processo do Ministério Público ou é o processo civil? Esse é o processo que é acessível. Não há hipótese nenhuma de você perder o processo civil. Não há hipótese nenhuma. Não há hipótese nenhuma de você perder o processo civil se numa primeira instância isso acontecer, tem respaldo do Supremo Tribunal de Justiça. Porque desde a década de 90 que o Supremo Tribunal de Justiça é perentório nesta matéria. Quando um médico faz um diagnóstico precipitado e manda o doente para casa e acontece qualquer coisa a esse doente com base nesse diagnóstico mal feito, que é manifestamente este caso, o médico tem que ser responsabilizado. E, portanto, é isto que eu quero transmitir lá à casa. 2 coisas. Se houver alguém que está com o filho nestas mesmas circunstâncias, por favor, peçam 2 e 3 opiniões. Exato. E, se necessário for, peçam uma opinião. Se forem ao público, peçam a opinião ao privado. Se forem ao privado, peçam a opinião ao público. Porque, infelizmente, muitas circunstâncias acontecem em que nós, quando estamos no particular, a pagar aquilo que pagamos, achando que estamos a ser bem servidos, temos pessoas que tratam as coisas pela rama. Pela rama. Olham para os raios-x como quem está a ver numa revista de moda. É uma questão de sorte, é incrível dizer isto. É na vida, infelizmente, tudo uma questão de sorte. Mas também nós somos uma sociedade, um Estado de Direito. E as pessoas, quando abrem aso a que o azar entre... Uma coisa é nós termos azar quando compramos sapatos. Outra coisa é quando está em causa pessoas. Quando há pessoas que abrem aso através da má utilização da sua ciência, das regras que têm que seguir, estas pessoas têm que ser extirpadas, porque são estas pessoas que dão um mau nome à classe médica e os meus tios, o meu avô, os meus primos não se revêem nisto. E eu quero lhe dar aqui uma mensagem de coragem e quero lhe dizer que tenha fé, porque é impossível você perder neste processo. E lá em casa eu quero dizer às pessoas todas, às vezes nós temos medo porque achamos que estamos a confrontar-nos com uma classe
que é profundamente corporativa, E é poderosa. mas se dúvida, muito poderosa, mas se dúvidas existissem de que esta classe é maioritariamente feita por pessoas decentes, é olhar para os seus documentos todos e verificar que tem 5 médicos que, apesar de tudo e de todas as circunstâncias, escrevem preto no branco que houve negligência médica. Obrigado, Susana. Obrigada Garcia. eu. Não, obrigado eu. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Manuel. E vá dando notícias. Obrigado por tudo.